Hoje eu vou falar aqui algumas verdades que podem desbloquear a vida de vocês. Confia no conteúdo. Existe um caminho, não um atalho, um caminho, que fique claro. Um caminho real, um caminho comprovado, para desbloquear tudo que você pode ser na vida, tudo que você quer ser na sua vida. Se você chegou até aqui, nesse vídeo, não foi por acaso. O algoritmo do YouTube ele é inteligente para mapear as coisas que a gente anda pesquisando. E existe toda uma engenharia por trás aí das redes sociais para entender aquilo que a gente está buscando. E essas coisas começam a aparecer para a gente, coisas que a gente chama de sincronicidade. Vou falar do período da minha vida que eu estava lutando para não só sobreviver, mas viver as coisas que eu queria fazer. E nos últimos 5 anos eu vim trabalhando a minha transformação profunda, reconstruindo quem eu sou e tendo resultados que eu nunca consegui ter. Eu fiz isso porque eu estava exausto de viver no piloto automático. Eu também não queria mais viver do jeito que eu vinha vivendo a minha vida. Eu queria uma transformação verdadeira. Eu sentia que eu merecia um pouco mais do que eu estava tendo. Sabe quando a gente está vivendo com aquela sensação assim, aguentei mais um dia? Estou nesse ciclo aí já tem 5 anos que eu venho transformando a minha realidade, construindo uma nova vida para mim, porque eu estava cansado. Eu queria prosperar e não entenda prosperar apenas com ganhar dinheiro, tá? É mais profundo que isso. Prosperar não é apenas ganhar dinheiro, ao menos na minha versão de prosperar. Na verdade, eu queria crescer todas as áreas da minha vida. É por isso que eu mergulhei em autoconhecimento. Eu quis aprender habilidades que também fossem rentáveis para mudar também a minha vida financeira, para também prosperar nessa área. Mas eu quis crescer por completo. Então não foi só a minha conta bancária que eu estava preocupado em crescer. Estava preocupado em crescer quem eu era. Se você está pronto para parar de aceitar a mediocridade que você talvez esteja vivendo, se você está querendo viver uma versão sua mais extraordinária, esse é um vídeo que eu acredito que ele seja bem importante. Talvez seja bem necessário para você assistir, prestando bastante atenção. Eu vou compartilhar algo aqui que é extremamente pessoal com vocês, coisa que está bem rara hoje em dia aqui na internet. Eu também vou comentar sobre um amigo meu. A ideia de gravar esse vídeo foi porque eu mandei uma mensagem para ele aqui agora, e me lembrando da trajetória dele, tem tudo a ver com o que eu vivi e com o que ele viveu, e somando a minha vida dele vai dar um bom paralelo para vocês. Vou construir aqui nesse vídeo uma estrutura que seja capaz de te ajudar nessa jornada de transformação, de um jeito que você vai entender que nem tudo é sobre dinheiro, mas é sobre uma vida melhor. Ainda que o dinheiro possa talvez sim ter uma participação nisso, mas o vídeo não é sobre isso. Eu vou falar sobre a verdadeira prosperidade e ela não é sobre sua conta bancária. Eu queria evoluir, além do meu dinheiro, eu queria evoluir o meu corpo, a minha mente, as minhas relações, enfim, eu queria mudar praticamente a minha alma. Eu queria praticamente criar uma nova vida, mas eu sabia que para eu viver uma nova vida eu precisava ser um novo Dion. Você vai precisar ser um novo você. Eu sei que falando isso agora em voz alta parece uma utopia e parece que eu sou maluco falando isso, ainda bem que as pessoas ao meu redor não entendem português. Eu percebo que o sucesso que eu tive, o sucesso que as pessoas ligadas a mim tiveram, elas compreenderam algumas coisas que é o que eu vou compartilhar aqui. As transformações que eu vivi na minha vida, elas não são um segredo. Não existe, vou revelar aqui um segredo. Mas elas são alguns esclarecimentos, alguns entendimentos que você precisa ter claro na sua cabeça para sair da estagnação, para de fato você mudar a sua vida. Se você tiver coragem de ouvir quais são, ouça, presta atenção, anota as coisas que eu vou falar nesse vídeo. Porque ele vai ser um vídeo que ele vai te confrontar sim, ele vai te desafiar sim, mas ele é um vídeo que também tem o poder de te transformar. É um vídeo que vai ser trago com sinceridade, coisa que está rara hoje em dia aqui na internet. Por que eu estou falando isso? A verdade, quase sempre ela é desconfortável. Porque a verdade, ela às vezes nos traz alerta, ela nos mostra onde estamos tendo pontos cegos, ela traz uma necessidade de mudança, por isso que ela nos incomoda tanto. Talvez você vai ficar até com um pouquinho de raiva de mim, mas não tenha raiva do mensageiro, analise apenas a mensagem, tenha maturidade para isso. Se você avaliar bem a mensagem que eu vou trazer aqui hoje, você vai poder se libertar, você vai poder criar um novo caminho para você.
Só que isso vai exigir que você saia da sua zona de conforto. Existe um veneno silencioso que ele impede que a gente cresça e prospere na vida. Esse veneno silencioso, ele paralisa a gente de diversas formas. Tá? Eu vou tentar explicar isso de um jeito bem claro. Esse veneno silencioso, ele hoje, no dia de hoje, está paralisando milhões de pessoas. E ele faz isso todos os dias. Por que ele consegue ser tão efetivo? Porque ele não faz você passar mal. Ele não te causa nenhum efeito colateral como uma febre, um mal-estar. Ele é assintomático. Por isso que ele passa desapercebido, porque ele não deixa marcas visíveis. E é por isso que ele é tão perigoso, porque ele vai te consumindo por dentro. Esse veneno vai sugando sua capacidade de sonhar, sua capacidade de realizar. Esse veneno, ele é o apego à opinião dos outros. E aí, vamos ser sinceros, quem nunca? Já estou levantando minha mão aqui, sou o primeiro. Quem nunca teve aquela necessidade de deixar de ser invisível e ser validado por alguém, de ser elogiado, de ser visto, de receber um tapinha nas costas, seja de uma pessoa específica ou de um grupo de pessoas? Quem nunca quis alimentar o seu orgulho e o seu ego? Quem nunca disse assim, agora que aquela pessoa duvidou, que eu vou fazer mesmo? Se libertar disso, vai mudar a sua vida, vai mudar o jogo. As coisas vão começar a ser diferentes para você. Porque aos poucos, se você vive assim, você vai matando a sua autenticidade. Esse tipo de jornada é perigosa. Vamos pensar juntos aqui. Se você começar a moldar a sua vida, e isso não estiver sendo feito por aquilo que você acredita, mas pelo que os outros vão pensar a seu respeito, será que você está vivendo a sua vida para você ou para os outros? Se você cair nisso, você começa a fazer muitas coisas por medo do julgamento dos outros e não porque você tem vontade de fazer. Vai assistir o vídeo Como Sair da Sua Zona de Conforto e O Poder do Não na Cultura de Sim, que tem nesse canal depois. Vai completar 100% do que eu vou falar aqui. Às vezes você recua de uma tomada de decisão na sua vida por medo de parecer que se você fizer isso você vai estar sendo radical demais. E às vezes você acaba aceitando, você acaba fazendo acordos que vão contra as suas convicções. Você cai nisso quando você começa a se comparar, e aí você começa a se sabotar e você começa a se diminuir. Pensa com carinho nisso. Os estoicos chamavam isso de prisão mental. Se você for estudar sobre Epiteto, você vai entender uma coisa que é a seguinte: se você desejar agradar, você já se tornou escravo de quem você está pretendendo impressionar. É mais ou menos essa conclusão que você vai ter. E isso é uma verdade, porque enquanto você estiver tentando ser aceito, você vai estar fora de si mesmo. Por que que a sua vida não vai estar sendo vivida de verdade? Ela vai estar acontecendo, mas não estará sendo vivida de verdade. Ela estará sendo governada por um desejo que existe dentro de você de agradar outras pessoas, de ser a versão que elas gostariam que você fosse. E você está se matando no processo. Vou fazer um momento de confissão aqui. Quando eu era mais novo, eu já fiz isso, para tentar caber num relacionamento com uma pessoa que não era para mim, ou melhor, eu não era para ela. Ou os dois. Eu também já fiz isso para talvez conseguir ser amigo de um grupo de pessoas que eu queria, que eu achava que era importante ter na minha vida. Às vezes a gente é bobo e faz isso. Mas quando a gente cede a isso, nós estamos longe da nossa verdadeira essência. A gente está o tempo todo sendo refém de olhares. No mundo de hoje, a gente é refém de curtidas nas redes sociais. A gente é refém de talvez não expressar a nossa opinião porque ela vai desagradar os outros. No final desse vídeo, talvez eu vou falar sobre o que aconteceu aqui no canal, se eu lembrar. Mas quando a gente está nessa busca de viver para os outros, a gente está recebendo sorrisos superficiais e não verdadeiros. E até que ponto eles são válidos de verdade? Mas aqui vai um segredo muito poderoso. Presta atenção, porque entender isso pode fazer você mudar o lema da sua vida e vai te trazer bastante liberdade. Sabe qual que é esse grande segredo? Você não precisa ser admirado. Você precisa ser inteiro. Pensa nisso com profundidade. Ser inteiro. Quando você solta essa obsessão pela aprovação dos outros, você começa a se conhecer melhor. Você começa a aceitar de verdade quem você é. Isso te dá clareza. E a clareza te dá poder. E é aí que mora a verdadeira liberdade. Os estoicos dizem que a liberdade está em não depender do aplauso alheio, mas da consciência tranquila. Quantas coisas você fez que tirou a sua tranquilidade para agradar os outros ou para se encaixar?
Vai pensando, te trazendo bastante questionamentos. Espero que você esteja anotando, fazendo o seu dever de casa. Essa consciência, ela só nasce quando você vive com alinhamento interno. Quando seus valores que de fato guiam as suas escolhas, e não o medo do que as pessoas vão dizer. Imagina o quão mais leve seria a sua vida se você fizesse as coisas que você realmente tem vontade de fazer, e não o que as pessoas esperam que você faça. Esse é o primeiro passo para você construir uma vida que realmente vale a pena viver. Vou falar de sucesso em uma frase só, assim, bem diretão. Mas antes de eu falar do que é o sucesso, é mais fácil você entender o que não é sucesso. Fazer o caminho inverso. Sabe o que não é sucesso? Vamos sintetizar melhor. Não é sucesso você conquistar algo, entre aspas, grandioso na sua vida, mas que é algo que outra pessoa queria. Isso é fracasso. Você pode ter um cargo muito bom, mas se é um cargo que uma pessoa plantou esse sonho em você, esse sonho não é seu, você está vivendo o sonho dela, não o seu. Na verdade, sucesso pessoal, por exemplo, a gente vive aí nessa loucura da internet, que tem um monte de galera bem mais nova do que o público aqui que vê o meu canal, sei por causa da idade de vocês, garotada de 19, 20, até 25 anos, que alugaram um Airbnb top, que alugaram um carro de luxo, e estão ali falando que tem milhões. E aí, as pessoas que acreditam nesses picaretas, nessa loucura que é a vida de hoje, pensam assim, nossa, que jovem de sucesso. Mas isso é loucura. Sabe por quê? Eu tenho um amigo, e agora vamos pegar o paralelo dele aqui, o sonho dele era viver de música, coisa que aí no Brasil é extremamente difícil. Mas, apesar dele não ser famoso, depois de alguns anos tocando em barzinhos, ele foi se tornando a banda da casa. Tipo, toda quarta-feira você vai tocar aqui, toda quinta você vai tocar aqui, toda sexta você vai tocar ali. Depois de alguns anos, sendo a banda que cobria buraco da noite, ele passou a ser a banda da noite daquela casa. Cara com 3 filhos, com esposa. Ele trabalhava numa indústria, numa metalurgia que tem lá na cidade que a gente é, uma empresa grande, consolidada. Mas o sonho dele sempre foi viver da música. Se você perguntasse para ele hoje, e agora ele vive da música, ele já saiu dessa indústria, você perguntasse para ele assim, Felipe, você é uma pessoa de sucesso? Eu vou te falar qual seria a resposta dele, porque eu já fiz essa pergunta para ele uma vez. Ele riu e falou assim para mim, de sucesso sim, famoso não. Essa é a versão de sucesso dele. Ele não aguentava mais ser, eu não lembro se ele era coordenador ou supervisor numa indústria de siderurgia. Batia ponto, trabalhava. Queria fazer um vídeo sem corte, mas a minha mãe me ligou e mãe sempre será a prioridade, né, galera? Voltando ao que eu estava falando do Felipe, para a família dele, ele estava uma versão de sucesso antes de viver da música. Por quê? Ele tinha PRL, ele tinha plano de saúde, para ele, para a esposa e para os filhos, ele não ganhava mal. Para a família dele, para muitos amigos dele, aquela é a versão de sucesso do Felipe. E não a versão dele tocando bateria na noite hoje. Mas ele construiu uma saída de uma carreira que ele lutou anos para construir, para chegar lá no cargo que ele sonhava ter, o salário que ele imaginava ter dentro daquela empresa. Mas sabe o que foi pior para ele do que viver aquela versão de sucesso? É porque quando ele chegou lá, eu já falei sobre isso aqui no canal, ele percebeu que era uma versão de sucesso de outra pessoa, não era dele. A versão de sucesso dele era viver da música, que é o que movia o coração dele. Hoje ele vive a versão de sucesso dele. Para alguns amigos e familiares, como eu vinha falando, ele largou a estabilidade. Ele largou a segurança. Só que ele não era feliz lá, cara. O que vale mais a pena? Hoje ele vive a versão de sucesso dele. Isso que é sucesso de verdade, cara. É você viver de acordo com aquilo que você sonha viver. Podendo viver a vida que você sonha viver. Com certeza, ele desagradou muita gente no processo, mas com certeza ele foi inteligente para fazer a transição. Ele não foi maluco, a gente conversou sobre isso. Para ele se libertar da vida anterior dele, primeiro ele criou uma vida nova. Primeiro ele fez uma reserva de emergência, primeiro ele foi ali tocando de graça, depois tocando com cachê pequeno, depois foi crescendo, escalando. Ele saiu do emprego dele quando ele já ganhava mais vivendo do dinheiro que ele fazia ali da música do que do dinheiro que ele ganhava trabalhando na siderurgia. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é o maior mito da vida moderna? Pausa aí e responde, mas eu vou te responder. É a ideia que o mundo está lotado de concorrência. Mas aqui vai um segredo que mudou completamente a minha visão de mundo. Não existe competição para quem é original. Que essa frase fique gravada na sua mente. Eu não lembro onde eu ouvi ela, mas o dia que eu ouvi eu falei, cara,
Esse é o tipo de frase que não dá para esquecer. Não existe competição para quem é original. Olha ao seu redor, mas olha assim, com clareza quando você for fazer essa análise. A maioria das pessoas que você convive, elas não estão lutando pela grandeza, para construir uma vida extraordinária ou para viver o sonho delas. Que fique claro que uma vida extraordinária para elas pode ser como para o Felipe, a vida extraordinária é tocar bateria, que eu não estou falando de dinheiro, tá? Eu estou falando de liberdade. Estou falando de viver com intencionalidade. Se você olhar, se você ouvir com atenção as pessoas ao seu redor, na maioria das vezes elas estão lutando para sobreviver. Elas querem conseguir pagar os boletos, e está tudo bem, eu também tenho boletos para pagar. Só que o que acontece? Aos finais de semana, elas querem desesperadamente escapar da rotina delas com distrações vazias. É por isso que em sextas-feiras, sábados, domingos à noite, cinemas estão lotados, bares estão transbordando de pessoas, as festas, de todo tipo de festa, de todos os estilos musicais estão lotadas. Tudo relacionado a uma vida mais dionisíaca, tudo que distrai, tudo que anestesia, está sendo buscado com todas as forças das pessoas. Mas sabe o que não está sendo feito nesses dias que normalmente são os dias que tem a nossa carga horária de descanso, a nossa carga horária de folga, digamos assim? Sabe o que não está sendo feito? Os cursos que poderiam mudar a vida delas. Um momento de reflexão, criando uma estratégia para migrar de carreira igual o Felipe fez, que saiu da metalurgia para a música, mesmo sendo pai, mesmo sendo marido. Você acha que ele simplesmente chegou lá e pediu demissão do dia para a noite? Não. Eu não tenho amigos tão inconsequentes assim. É o que eu estava falando. Ele foi lá, juntou uma reserva de emergência. Ele foi se consolidando de bar em bar, até fechar muitas agendas, até ser a banda da casa, como eu vinha falando. Depois de anos, foi um plano de fuga que durou anos. Construindo isso, ele começou a ganhar mais tocando bateria do que ele ganhava trabalhando lá na indústria. E ganhar com consistência, vários meses ganhando com consistência a mais. Aí ele provou para ele mesmo que isso era possível, provou para a esposa dele que isso era possível. E aí sim ele foi lá e fez um acordo para ser mandado embora da indústria. Ele construiu uma saída da vida que ele vivia, que não era a vida que ele queria viver, para a vida que ele sonhava em viver. Isso foi construído ao longo de alguns anos. Sabe onde que as pessoas erram e pode ser onde que você também está errando? Chega nos dias e horários que você não trabalha e ao invés de você estar criando um plano de fuga dessa vida para sua vida nova, que é o que ele fez, sabe o que você está fazendo? Ao invés de você estar ali estudando algo novo, adquirindo uma nova habilidade, ou aprimorando uma habilidade que você já tem, ou escalando algo que você já faz aí no mundo orgânico, digamos assim, para o mundo digital, para você ter mais escala, mais renda, mais lucro, mais entradas financeiras, mais resultado financeiro, você está lá se anestesiando, seja com álcool, seja com festas, seja fazendo várias coisas que você poderia estar fazendo, coisas essas que não vão ter o poder de te tirar da vida que você está e te levar para a vida que você sonha viver. Eu já falei aqui no canal essas frases algumas vezes, que é: se você passa o seu tempo de descanso, descansando da vida que você tem, você nunca vai chegar na vida nova que você sonha viver. O caminho real que tem poder de transformar a sua vida está escancarado diante dos seus olhos e dos meus todos os dias. Todos os dias a gente passa por ele. Só que a gente passa distraído demais. A gente passa com as murmurações que a gente já está acostumado a ter na nossa cabeça. Sabe o que realmente separa os 5% das pessoas que vencem e dos 95% das que não vencem? Elas seguem repetindo os mesmos ciclos. Não é magia, não é nenhum segredo, é algo muito simples. É um comprometimento com a sua própria evolução. Pensa agora aí no seu ciclo mais próximo. Quantas pessoas que você conhece que leem com frequência, que estudam com frequência, que investem em mentorias, que fazem terapia? Já falei que a terapia salvou a minha vida. Pessoas que estão buscando conscientemente sair da sua zona de conforto. Eu poderia seguir listando aqui. Aumenta a lista por você mesmo. Você é uma pessoa inteligente. Quantas pessoas? Te dando um tempinho aí para pensar. Provavelmente são poucas, ou na pior das hipóteses, nenhuma. E isso é uma oportunidade que às vezes a gente não vê. Porque parece que é difícil, parece que é impossível, mas na verdade
Você só tem esse tipo de pensamento porque você está olhando para as referências erradas. Você está olhando para as pessoas que estão no mesmo mundinho que você, fazendo as mesmas coisas que você pode estar fazendo hoje. Por isso que o resultado de vocês é tão parecido. O ambiente influencia sim, mas isso a gente pode falar em outro vídeo do canal. Não precisa ser no vídeo de hoje. Porque quando você decide remar contra a maré da mediocridade, não importa aonde você esteja agora, você vai começar a se distanciar naturalmente das pessoas que não têm resultado. Mas eu já vou te avisar uma coisa, é um caminho meio solitário. Quando você se comprometer com a transformação real, uma transformação verdadeira, quando você quiser ir lá e mudar a jornada da sua vida, vai ser solitário sim. E talvez seja até melhor você nem falar que você está nessa busca para as pessoas que você convive, porque muitas das vezes elas só vão te tacar um balde de água fria, e talvez só por você ter sido inocente e ter falado, a resposta delas em relação ao seu sonho, ou ao seu objetivo, vai ser drenada. Vão tacar um balde de pessimismo ali sobre você, e se você não tiver forte o suficiente, você vai cair no pessimismo delas. E vai seguir no mesmo ciclo que você já está. No Brasil, isso é muito evidente, porque a gente foi criado, a gente foi ensinado para se contentar com pouco. Quem nunca teve alguém da sua família que dizia aquelas coisas que eu ouvi demais da minha? A vida é difícil, a vida é assim mesmo. Pra gente que nasceu pobre, não sei o que lá. Quem nunca ouviu isso? Se é que você nasceu numa família pobre igual eu? Acredito que sim. Não acredito que o meu canal seja para Playboy. Se tem algum Playboy que me assiste, acho que ele tá na bolha errada, mas você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Sabe? Eu vou te dar um exemplo. Se você resolver começar a ir na academia, se você resolver começar a fazer um curso, adquirir uma nova habilidade, se você entrar num grupo de mastermind, se você for lá fazer uma mentoria, se você começar a observar, o ambiente vai parecer cheio. A academia, no horário de pico, vai parecer que está lotada. Se você estiver fazendo um curso presencial, a sala provavelmente vai estar cheia, pelo menos no início do curso, nas primeiras semanas ali. Se você estiver fazendo um curso online, você vai lá avaliar o número de alunos e falar, nossa, tem milhares de alunos aqui. Mas sabe o que não tem? É que todas essas pessoas que estão nesses ambientes que parecem estar cheios, elas estão lá sozinhas, sem nenhum amigo delas, provavelmente. Elas são a única pessoa do ciclo social delas que está lá fazendo isso. O dia que você quiser sair da vida que você tem agora e para a sua vida nova, provavelmente você vai sozinho. Eu falo por experiência própria. Eu quis levar meu próprio irmão, não consegui. Quis levar um monte de amigo meu, não consegui. Você não precisa ficar se preocupando tanto com competição. Se preocupa em ser o tipo de pessoa que a maioria das pessoas não tem coragem de ser. Aí o resultado vai chegar. Eu vou te trazer um alívio agora. Quem realmente decide crescer já está na frente da maioria das pessoas, porque a maioria já decidiu estagnar, não está nem tentando de verdade. Se você decidiu e está se esforçando de verdade para mudar a sua vida, a probabilidade de você conseguir é muito grande, porque tem poucas pessoas fazendo isso de verdade e por tempo suficiente, porque nada de bom acontece do dia para a noite. Vou te falar o maior segredo de todos. Seu ativo mais valioso não é o que você pensa que é, provavelmente é o que você está negligenciando. Seu ativo mais valioso é você mesmo. Eu levei anos para entender essa verdade, mas hoje eu entendo com clareza. Quando você entender isso, vai mudar tudo na sua vida. Você é seu maior patrimônio, não é o carro que você tem, não é a casa ou o apartamento que você tem, ou que você está sonhando em ter, não é uma carreira brilhante que talvez você já possa ter construído, não é ter um network poderoso, tudo isso ajuda, tudo isso é bom, tudo isso tem seu valor, tem seu lugar. Mas é você que é o seu maior patrimônio. O dia que você entender isso, pelo menos para mim foi assim, o dia que eu passei a entender isso, eu passei a dar mais atenção para o meu corpo, para a minha mente, e o principal de todos, cara, dessa trindade, as minhas emoções. Porque tudo que você faz, tudo que você toca, absolutamente tudo, passa primeiro pelo filtro do seu estado interior. Claro que eu preciso respirar, porque eu sei que vai vir coisas que vocês não vão gostar muito de ouvir, eu também não gosto de falar, tá? Mas quantos e quantos vídeos aqui no canal eu já falei para vocês da importância de uma mentalidade correta, da importância do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal verdadeiro, não as groselhas que a gente tem aí na internet. Isso, por que eu bato tanto nessa tecla? Porque você pode até herdar uma empresa, ganhar uma herança, tem históricos, tem pessoas que passaram por isso. Você pode até conseguir um emprego com um salário muito alto, pode acontecer. Mas se a sua mente estiver em ruínas, você vai falir, você vai perder herança,
Você vai quebrar a empresa que você herdou, se você não tiver sabedoria. Se você estiver quebrado por dentro, você vai quebrar tudo fora de você. Você vai ganhar um emprego com um salário alto, você só vai contrair mais dívida. Se hoje você tem 20 mil de dívida, com um salário mais alto você vai ter 100. Eu já vi isso acontecendo. Já vi isso acontecendo várias vezes. Suas crenças limitantes, suas inseguranças, seus medos, todas essas coisas que você conhece de qual, não preciso ficar fazendo essa lista porque ela é enorme. Essa lista já é conhecida por todos nós. Tudo isso vai destruir se chegar uma coisa boa na sua vida do dia para a noite. Você pode viver cercado de oportunidades, mas se você estiver emocionalmente travado, você vai sabotar todas as boas oportunidades que chegarem na sua vida. Algumas até mesmo antes de começar. E outras você vai começar, mas não vai seguir adiante. Pensa aí, não tem criança que vê meu canal. Quantas vezes, quantos projetos, quantas coisas, quantas pessoas, quantos sonhos você já abandonou ao longo da sua vida? Eu tô com quase 40, tenho 38, foram vários. Tô falando de mim, quem quiser ir pega carona. Porque isso tem um lugar dentro de você que você deve investir com urgência, que é a sua mentalidade, que é se construir uma melhor versão de você mesmo. Investir em você. Não estou falando de ostentar, de estética, ainda que estética seja relacionado, tanto que eu fiz um transplante capilar, estou esperando crescer, mas não é desse investimento em você que eu estou falando. Eu estou falando de tudo, investir na sua saúde física, investir em ser mais disciplinado, investir na sua mente, principalmente com boa leitura, com estudos que realmente podem transformar a sua vida, ir lá e construir novos aprendizados que são necessários para você romper todas as áreas da sua vida, ter qualidade de vida. O que adianta ter dinheiro e não ter saúde? O que adianta conseguir conquistar uma boa mulher e não ser um bom homem e perder ela daqui a pouco, ou o contrário? Você precisa aumentar a sua inteligência emocional, porque a sua inteligência emocional é o seu verdadeiro termômetro se você vai ter sucesso na vida ou não. Esse último ponto, ele é um grande divisor de águas, porque o que define a sua vida não são os seus conhecimentos, são as suas emoções, mas os seus conhecimentos também são importantes, mas são as suas emoções que te governam. Elas determinam como que você age quando você está com raiva. E aí, geralmente, nesses momentos que você perde muita coisa na sua vida. Se você vai se levantar depois de um fracasso, suas emoções vão dizer isso. Se você vai controlar os seus impulsos ou vai ser controlado por eles, as suas emoções vão representar isso na sua vida. Se você persiste ou desiste na primeira dificuldade, está relacionado às suas emoções. Já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo? Não é isso? A Bíblia ecoa mais ou menos nesse mesmo rumo, em Provérbios 23, 7, se não me falha a memória, como o homem pensa em seu coração, assim é ele. Pensa aí. Tudo começa de acordo com como você está alimentando sua mente. Porque os seus pensamentos vão gerar sentimentos, que vão gerar emoções, e as emoções vão construir sua realidade, é um ciclo. E a gente passa pela vida e muitas das vezes não se dá conta disso. Não negligencie o que é invisível aos seus olhos, porque é lá que tudo começa. É aqui, ó. É aqui. Se você não cuidar disso daqui, cara, tudo que eu poderia te doar, todo o dinheiro do mundo, se ele fosse meu, cara, você não ia ser próspero. Você ia dar um jeito de torrar tudo, ia gastar com as coisas erradas, fazendo as coisas erradas. Enfim, quantas pessoas morreram de overdose porque passaram a ter dinheiro? Se dinheiro fosse a solução do mundo, quantos artistas aí, principalmente para quem gosta de rock, nem eu, quantos artistas estaríamos escutando os novos álbuns e não estamos, porque elas se perderam nisso? Sendo 100% sincero, se eu te perguntasse agora, qual é a sua versão de vida de sucesso? Você saberia me dizer de pronta entrega? Não a versão que o mundo prega, a sua versão. Não a versão dos seus pais, nem a versão dos seus amigos. A sua versão de sucesso. Você sabe me dizer de pronta entrega qual é? Se quiser, me conta nos comentários ou guarda para você. Talvez seja melhor guardar para você. Se hoje você já tivesse bem idoso, tivesse vivido, sei lá, 140 anos, na idade que dificilmente a gente vai chegar. Se hoje você tivesse com 140 anos, fosse seu último dia de vida, você saberia dizer o que é uma versão de vida bem vivida? O ponto central desse vídeo que você tem que entender é que esse mundo te oferece muitas coisas, mas se você não estiver preparado para passar por esse mundo, tentando viver a sua própria versão de sucesso, você vai viver os outros. Ou talvez você não vai viver sucesso nenhum. E tá tudo bem. Talvez você também não queira ter uma vida de sucesso. E se você não tem, quem sou eu para falar? Esses dias mesmo
troquei ideia com um morador de rua aqui, comprei um lanche para ele, que eu vi ele lá pedindo comida e ninguém tava comprando, fui lá, comprei, levei para ele. E ele me falou uma frase que eu fiquei meio chocado, mas eu entendi o lado dele. Ele disse para mim que a rua é boa, que todo dia ele come. Mesmo que a maioria das pessoas o ignore, sempre tem alguém que vai fazer o que eu fiz por ele naquele dia. Ele disse que a rua é boa, que ele não tem que ter responsabilidade com mais nada e ninguém é bom. É a versão de sucesso dele, cara. Quem sou eu para julgar, pô? Quem sou eu para chegar ali e falar para ele, cara, você tem que ser um milionário? E você, que talvez está numa vida um pouco mais normal que a dele, porque talvez ele seja o cara certo que está fora da Matrix e nós sejamos os errados, mas não estou aqui para fazer julgamento de valor. Mas uma coisa eu sei, aquele cara que aos olhos de nós todos possa parecer que ele é um fracassado, ele está vivendo a versão de sucesso dele, cara. Você tem coragem de viver a sua? Não estou incentivando ninguém a ir morar na rua, não. Pô, pelo contrário. Mas, mano, lá no fundo, eu tenho até um pouco de admiração por ele, cara, porque ele acreditou no que parece inacreditável e viveu aquilo, tá vivendo aquilo todo dia. Eu não sei se ele tem alguma ferida tão grande que faz ele querer ter aquela vida. Eu não sei, cara, não sou psicólogo e não tô aqui pra fazer juízo de valor, mas uma coisa eu sei, cara. Pelo menos quando ele me falou aquilo, eu senti que ele estava vivendo a versão de sucesso dele, cara, assim como o Felipe está vivendo a versão de sucesso dele. Só antes de fechar esse vídeo, às vezes você vai ter que fazer adaptações no seu sucesso. O Felipe é o melhor baterista de heavy metal que eu toquei na minha vida. Pedal duplo, violento, toca de mais velocidade, técnica. O sonho dele era ser o próximo baterista do Angra, já que o Angra vive trocando de formação. A galera que curte metal aí vai saber do que eu tô falando. Ele não conseguiu, cara, ser o baterista do Angra. Ele nem conseguiu pagar as contas da casa dele tocando heavy metal que a gente tanto ama. Ele acabou se casando com uma menina que canta sertanejo e hoje ele ganha dinheiro suficiente para ter uma vida boa com ela e com os 3 filhos deles. 2 deles e um do outro casamento. Mas ele é feliz, cara. Ele vive da arte dele, ele vive tocando um instrumento que ele ama. Ele teve que adaptar, ele teve que aprender a gostar de um novo estilo que ele não gostava. Mas ele é feliz, cara. Ele é feliz vivendo tocando bateria. Qual bateria, e agora aqui falando simbolicamente, você está precisando tocar para mudar a sua vida? E com isso eu fecho o vídeo de hoje. Eu poderia falar mais, mas acho que se eu for daqui para frente vai ser só mais do mesmo. Acho que por aqui tá bom. Vou deixar aí o vídeo do como sair da sua zona de conforto e o poder do não na cultura do sim, porque como eu já disse ao longo desse vídeo, eles podem te agregarem muito. Presta atenção nesses 3 vídeos. Com certeza eles têm poder de mudar a sua vida. Nos vemos em outro vídeo.